Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aulinha de hoje de ciências. Estou no livro de vocês no capítulo 6, página 250. 248 e 249 mostra aí um bichinho. Esse bichinho, o nome dele é tardígrado. Esse tardígrado ele é um bichinho que é microscópico, nós não conseguimos ver a olho nu, e ele vive no nosso corpo, ele vive na nossa pele, tá? Sim, existem bichos que moram no nosso corpo, e tardígrado é um deles. Vamos lá, página 250, nós vamos começar com os seres vivos 1. Tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? E me acompanha pelo livro. Caso vocês escutem o tec, 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 tec no fundo é o ventilador. Vamos lá, os seres vivos e a ciência. Você já parou para pensar sobre o que é vida? Os dicionários trazem diversos significados para essa palavra. Um deles se refere ao período de nascimento e morte do ser vivo. Veja a fotografia abaixo, tem uma flor nascendo. Número 1, com suas palavras, escreva a imagem. Então, se eu botar aqui, por mais que seja um ambiente que não tenha muitos recursos, né, tem uma rachadura, um solo meio ruim, né, um solo não fértil, nasceu uma flor, nasceu vida naquele solo. 2. Você acha que a imagem pode ser utilizada para representar vida? Justifique sua resposta. Sim, pode ser usada para representar, porque está mostrando a vida nascendo, está mostrando uma flor. Ao longo do tempo, muitas perguntas foram feitas em relação à natureza e os seres vivos, tais como qual é a origem da vida, como surgiu a grande variedade de seres vivos existentes na Terra, como o corpo humano funciona, como a estrutura dos seres vivos, a curiosidade humana e a necessidade de responder todas essas perguntas estão relacionadas à vida e levaram ao desenvolvimento da biologia. Tá? A biologia é uma ciência bastante ampla que se encontra dividida em grandes áreas, diversas áreas. Essa divisão facilita as pesquisas, além de ser uma forma de organizar os conteúdos. No entanto, essas áreas frequentemente se relacionam entre si. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho da minha profissão propriamente dita. Porque, por mais que eu seja professor de ciência de vocês, eu também sou biólogo, sou formado em biologia. Então, eu posso ser professor de ciências, posso ser professor de biologia, posso química e física também, caso eu queira, no ensino médio ou no nono ano. E, além disso, posso também ser biólogo, ser um pesquisador. Então, nós vamos entender como é que funciona esse trabalho do pesquisador, como é que funciona esse meu trabalho, tá? Na página 251 tem a definição sobre biologia, do quadrinho branco, olha aí, ó. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, suas características e os diversos aspectos relacionados a ele, como a estrutura e funcionamento do organismo, história ao longo do tempo e suas relações ecológicas. Também procura explicar e investigar os fatos de maneira racional, baseando-se em dados e evidências, e não explicações sobrenaturais. Então, o que é o estudo da biologia? O que a biologia faz? Ela estuda tudo aquilo que tem vida e explica de uma forma racional, explica com fatos, ela te aponta aquilo que está certo. E a biologia ela é dividida em diversos ramos e cada ramo tem o seu caminho de estudo, o seu lugar de estudo, tá? Primeiro da página 250, que está ali, a botânica. É a área da biologia que se dedica ao estudo dos vegetais. Especialistas nessa área são chamados de botânicos. Então, tudo aquilo que você vai estudar sobre plantas, sobre vegetais, você se especializa em botânica. Você tem a parte da biologia chamada botânica. Lá em cima agora, zoologia. É a área da biologia que se dedica ao estudo dos animais. Os especialistas dessa área são chamados de zoólogos. Então, os zoólogos são profissionais da área de biologia que estudam todos os animais existentes, tá? Embaixo. Ecologia é a área da biologia que estuda a interação dos seres vivos entre si com o ambiente onde vivem. Os especialistas dessa área são chamados de ecólogos. Então, a ecologia é tudo aquilo que o ser vivo interage com o meio ambiente, como que a natureza funciona. Isso que a ecologia estuda. A microbiologia, que é a última que ele listou aí, é a área da biologia que estuda os seres microscópicos como bactérias e fungos. Especialistas nessa área são chamados de microbiologistas. Então, os microbiologistas são especialistas da biologia que vão estudar os micro-organismos como bactérias, fungos, protozoários e por aí vai. Existem outras diversas áreas da biologia, são 80 e poucas áreas da biologia que você pode se especializar. No meu caso, eu sou especializado em licenciatura. Por quê? Porque eu sou professor. Tá? Eu sou um biólogo professor, então me especializei em licenciatura. Licenciatura, todos os que fazem são chamados de professores e eles são especialistas em ensinar o conteúdo no caso da matéria. Tá? Existem diversas outras áreas também,
Deixa eu ver o que está faltando aqui. Tem os evolucionistas, que estudam evolução. Tem os parasitólogos, que estudam parasitas. Tem os arqueólogos, que estudam fósseis. Tem diversas outras áreas, porque agora não estou me vindo muito na cabeça, tá? Mas vamos lá, página 252 agora. O que é um ser vivo? Observando a foto ao lado, você pode identificar componentes vivos e não vivos do ambiente. Número 3. Qual é o ser vivo representado na imagem? Você pode botar aqui a garça. Essa garçazinha tem um nome, que está embaixo. O nome dela é Atobá grande. Número 4. Em sua opinião, que características o ser vivo que você citou na questão 3 apresenta e que pode se tornar diferente dos componentes não vivos desse ambiente? Então, as características desse ser vivo, o que faz esse ser vivo ser um ser vivo é ele ser composto de células, ele responder a estímulos do meio ambiente, ele possuir um ciclo de vida e ter um metabolismo, tá? Então, essa resposta a gente tem que botar. Ser constituído de células, ter um ciclo de vida, apresentar metabolismo e responder a estímulos do meio ambiente, ok? Embaixo agora, célula, a unidade básica dos seres vivos. Vamos entender o que é uma célula agora. 5. Para você, o que é célula? Você pode falar o que você quiser, tá? Não vou nem dar resposta, pode escrever o que você quiser. O que você acha que é uma célula? Embaixo. Ao observarmos um vegetal, um animal ou mesmo uma imagem de uma bactéria, que é o que está desse lado aí, só pode ser uma bactéria, notamos que são bem diferentes entre si, como no tamanho e na aparência. No entanto, sublinha, todos os seres vivos têm uma característica em comum, eles são formados por células. Embaixo, sublinha também, a célula é a menor unidade do organismo, então todo organismo ele é necessariamente formado por célula. Sublinha de novo. Há seres vivos que são formados por apenas uma célula e por isso são chamados de unicelulares. As bactérias e os protozoários, por exemplo, são seres vivos unicelulares. Então, unicelular, uni, vem de um, celular de célula. Então, unicelular, uma célula. Quem são eles? Bactérias e protozoários. Nós vamos estudar. Página 253, lá em cima. Sublinha. Há também os que são formados por várias células e por isso são chamados de pluricelulares. Pluri vem de muito, vários. Os animais e os vegetais são exemplos de animais de seres vivos pluricelulares. Então, quem são os seres vivos pluricelulares? São os animais, os vegetais, cogumelo também entra aqui, pluricelular. Tudo aquilo que você consegue ver que é um organismo vivo, ele é pluricelular. Número 6. Você acha que todas as células são iguais? Justifique sua resposta. Então, todas as células elas não são iguais. Os animais têm a sua célula específica, as plantas têm a sua específica e a bactéria tem a sua específica. Nós vamos estudar os 3 tipos. Então, só escrever na resposta aqui. A célula animal é diferente da célula vegetal, que por sua vez é diferente da célula bacteriana. Tá? Embaixo, sublinha. Você é um ser vivo e, por isso, é formado de inúmeras células. Pode parar de sublinhar. No entanto, você não consegue observar as células a olho nu. Isso porque a maioria das células apresentam dimensões reduzidas, sendo visíveis apenas com auxílio de equipamento de ampliação, como os microscópios. Em seguir, vamos estudar a estrutura geral das células animais, vegetais e bacterianas, mas primeiro que está aí é da célula animal, tá? Isso é um formato de uma célula animal ampliada diversas vezes. Essa imagem é possível ser vista com auxílio do microscópio, tá? Primeiro, a célula animal ela tem 3 principais partes que todos têm que saber. O núcleo, a membrana plasmática e o citoplasma. Vamos entender o que cada uma dessas partes faz na célula. Primeiro, o núcleo, sublinha. É a estrutura que contém a maior parte do ácido desoxirribonucleico, também chamado de DNA da célula. As moléculas de DNA armazenam informações importantes sobre as características dos seres vivos. Isso é o que vocês têm que saber sobre o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo ele armazena o DNA e o DNA é que tem todas as informações sobre as características dos seres vivos. Ok? Vamos para a segunda parte agora. E embaixo, a membrana celular. A membrana celular é uma das mais importantes. A membrana celular delimita a célula, é aquela parte em volta da célula, tá? Separando o meio interno do meio externo. Ela atua no controle das substâncias que entram e saem da célula. Além disso, essa membrana atua no reconhecimento de substâncias presentes no meio e na comunicação celular. Pode sublinhar isso tudo.
Então, 3 funções da membrana plasmática. Primeiro, ela vai dar o formato à célula, ela vai delimitar a célula. Depois, ela vai deixar substâncias entrarem e saírem da célula. Tudo que vai entrar, nutrientes para a célula, proteína, e por aí vai. E tudo que vai sair são as excretas da célula, por exemplo, os restos do metabolismo que não vai ser mais usado. E terceiro, ela vai reconhecer o que chega perto da célula, para ela reconhecer se for um organismo invasor ou se for alguma coisa que ela queira aproveitar de alguma forma, se for algum nutriente, tá? E por último, terceiro, o citoplasma. O citoplasma corresponde a todo o conteúdo interno à membrana celular e externo ao núcleo. Nele estão presentes as chamadas organelas, estruturas com formatos definidos e que desempenham funções específicas na célula, como respiração e digestão. Calma, sublinha aí, mas dá um pause. Presta atenção. O citoplasma é como se fosse o corpo da célula. É essa partezinha que está aí meio marrom, meio cor de terra, não sei, que parece um líquido, meio uma gelatina. E nessa gelatina tem diversas estruturas diferentes, com os formatos meio redondos, meio que parece um saco, meio que parece uma coisa dobrada. Essas estruturas são chamadas de organelas citoplasmáticas, tá? E cada uma estrutura dessa vai fazer um papel diferente na célula para ela funcionar perfeitamente. E essas estruturas elas estão no citoplasma, elas ficam no citoplasma. Continuando lendo agora. A maior parte delas é delimitada por membranas, semelhante à membrana celular, que já vimos o que é. Sublinha de novo. O citoplasma contém também um material gelatinoso, formado por água e outras moléculas dissolvidas, como sais minerais e determinadas proteínas. Então, o citoplasma ele é tudo aquilo que está interno à célula, que está dentro da célula, que vai formar o corpo da célula, tá bom? Página 254, agora, para a gente entrar na estrutura de uma célula vegetal, lá em cima, sublinha. As células vegetais contêm membrana celular, núcleo e citoplasma, mas também apresentam algumas diferenças em relação à célula animal, veja abaixo. Então, agora nós vamos para as diferenças que tem na célula vegetal que não tem na célula animal, tá? A célula vegetal tem tudo aquilo que a animal tem, com mais duas estruturas, que são o vacúolo e a parede celular. Primeiro que aparece... Não, parede celular e plástico, desculpa, são 3. Vacúolo, parede celular e plástico. Primeiro deles, aí em cima, tem o vacúolo, ó. As células vegetais apresentam grandes vacúolos, sublinha, organelas que armazenam substância. Então, qual a função do vacúolo? Armazenar substância. Por que a célula vegetal tem que armazenar substância? Porque a célula vegetal, por exemplo, ela não bebe água. Então, esse vacúolo pode ser que esteja cheio de água, para caso a planta precise de água. A planta não é regada sempre, então ela precisa armazenar bastante água. E essa água ela fica armazenada dentro desse vacúolo, dentro das células vegetais. Tá bom? Embaixo, parede celular, sublinha. É uma estrutura externa à membrana celular que auxilia na proteção e no suporte da célula vegetal, evitando com que ela se rompa. Por apresentar essa parte, o formato das células vegetais é mais definido do que as células animais. Então, a parede celular vai ter a principal função de evitar com que a célula animal exploda, evitar com que ela se rompa. Por quê? O vacúolo ele vai absorver e vai reter muita substância, por exemplo, água, ele vai se encher de água. E é essa parede celular que vai manter tudo ali restrito, vai manter tudo ali segurado, vai segurar aquilo tudo para ela não explodir, porque o vacúolo pode absorver água até que ele vai explodir. Só que a parede vegetal, a parede celular não deixa isso acontecer, ela prende ele ali e deixa com que não exploda, que fique ali certinho, tá? E eu esqueci de botar plástico aqui no slide, gente, desculpa, tá? Então sublinha só no livro. Aí vem plásticos, são organelas que armazenam substâncias, como determinados pigmentos. O plástico não é igual ao vacúolo, porque o vacúolo vai armazenar substâncias nutritivas. O plástico vai armazenar substâncias de pigmento. É aquilo que vai dar cor à planta. Geralmente é um pigmento verde, tá? Porque a planta geralmente é verde. Os plásticos que contêm pigmento verde, denominado clorofila, são chamados de cloroplastos. A fotossíntese realizada nos vegetais ocorre no interior dessas organelas. Então, olha aí esses plásticos verdes desenhados no formato da célula. São eles também que vão ser responsáveis pela fotossíntese. Então, aqui no final, depois para a você bota 3, bota plásticos, 2 pontos.
e bota do lado. Estrutura que armazena a cor verde e que realiza a fotossíntese dos vegetais. Tá? Passando agora, nós entramos na estrutura de uma célula bacteriana. As bactérias possuem membrana celular e citoplasma, como as células animais e vegetais. Sublinha. Porém, seu citoplasma não apresenta núcleo definido, nem organelas delimitadas por membrana. Pode parar de sublinhar aí. Então, agora nós vamos ver por que uma célula bacteriana é diferente de uma célula animal e de uma célula vegetal. Aí vem, sublinha. As bactérias não apresentam núcleo delimitado por membrana, logo o material genético fica disperso no citoplasma. As duas outras células que nós falamos possuem núcleo e dentro do núcleo é que está o DNA da célula. Nessa célula bacteriana não tem núcleo, então olha só como é que está o DNA ali. O DNA está disperso por todo o citoplasma, por todo o corpo da célula. E embaixo, que é a segunda diferença da célula bacteriana, é a parede celular das bactérias é uma estrutura externa à membrana celular. Essa parede contribui para manter o formato celular e para a proteção da célula. As substâncias que compõem a parede celular das bactérias são diferentes das que compõem a parede celular dos vegetais. Então, a bactéria também tem parede celular, e essa parede celular vai servir para manter o formato da célula e auxiliar na proteção da célula bacteriana. Tá? Não precisa entender ainda o que são esses fiapinhos saindo dela, nem esses três rabinhos de trás. Só precisa mesmo saber parede celular das bactérias, material genético das bactérias, como é que é e como é que cada um se comporta, tá? Embaixo. Como você pode perceber, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, o DNA se encontra no interior do núcleo delimitado por membrana e existem organelas também delimitadas por membrana. Sublinha. Já nas bacterianas, o DNA fica no citoplasma e não existem organelas. Sublinha de novo. As células que apresentam núcleo e organelas delimitados por membranas são chamadas de eucariontes. Então, células eucariontes apresentam um núcleo e organelas citoplasmáticas. Exemplo de células eucariontes: todas as células dos animais e das plantas. Já as células que não têm essas duas estruturas, que não têm núcleo e não têm organelas, são chamadas de células procariontes. Então, células procariontes, pro vem de primitivo, tá? Então, são células que têm menos estrutura. Se ela é primitiva, ela não é muito estruturada, ela tem poucas funções, então ela não vai apresentar núcleo, não vai apresentar organelas. E exemplo de células procariontes são as células bacterianas, tá bom? Página 255 fala sobre as células e o microscópio. Se vocês quiserem ler, tá? É um assunto bem interessante. Eu não vou ler para não estender muito a aula de vocês. Mas se fosse vocês, eu lia e entendia do que ele está falando. Ele fala sobre a descoberta do microscópio e como que as coisas são vistas do microscópio, tá? Eu fico por aqui então e tchau, tchau.